Nessa aula aqui eu quero te mostrar um pouco mais sobre as ferramentas que a gente vai utilizar durante o processo da construção da nossa API Node. E quero te mostrar ainda um pouco mais em detalhes alguns diferentes métodos que a gente vai ter dentro da nossa API. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, essa aula aqui ela vai ser muito interessante, ela vai agregar bastante para ti, porque nela a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas que a gente vai utilizar aqui ao longo desse processo para poder testar a nossa API, né, para ver se ela realmente está fazendo o que a gente espera que ela esteja fazendo. E além disso, a gente vai conseguir ver um pouco mais em detalhes os recursos diferentes que a gente consegue disponibilizar na nossa API e qual é que é a diferença. Então, o que é um GET, um POST, um PUT, um DELETE e por que raios a gente vai precisar de uma ferramenta especial para a gente testar a nossa API. Afinal de contas, nas aulas anteriores a gente testou a nossa API somente com o navegador. Por que a gente não faz isso só com o navegador, então? Então, Dev, antes da gente ir para essa parte, eu já te peço, dá um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal aqui se tu ainda não for inscrito. Cara, isso aqui ó, me incentiva demais, demais mesmo, a produzir mais conteúdo como esse e alimentar ainda mais o YouTube aqui com informação bacana e interessante. E se tu der o like aqui nesse vídeo, tu vai dizer pro algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui ele é bom e tu gostou dele, então o YouTube vai te sugerir mais conteúdos como esse e vai sugerir para mais pessoas com o mesmo perfil que o teu esse meu vídeo aqui. Dessa forma a gente consegue atingir mais pessoas e mais pessoas vão poder consumir esse conteúdo aqui que eu tô produzindo com tanto carinho. Então conto com a tua ajuda aí. E bora lá pro vídeo então. Dev, se tu tá fazendo esse curso aqui, provavelmente tu tem interesse em melhorar as tuas habilidades em programação. É por isso que eu tenho para te indicar esse livro aqui. Ele se chama Código Limpo e ele vai te trazer várias skills novas para tu conseguir melhorar ainda mais as tuas habilidades no desenvolvimento do código, programando no dia a dia mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para tu poder acessar a página e ver mais detalhes sobre esse livro. Então, Dev, eu já tô aqui no meu navegador, tô com a página do canal aberto. De novo, peço que tu se inscreva aqui no canal e seja membro aqui do nosso canal para contribuir aqui com o conteúdo, com tudo que a gente está fazendo aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Bom, vamos lá, eu vou fechar essa aba aqui, vou abrir a nossa API e vamos ver o que a gente já tem feito até agora da nossa API, né? Nas aulas anteriores, se vocês lembrarem bem, a gente desenvolveu esse nosso index, né, que é a porta de entrada, de fato, da nossa API Node. Tudo, simplesmente tudo na nossa API vai passar por aqui. Então, o nosso server é o cara que é o servidor, de fato, né? É a variável ali, a instância do nosso servidor. Quando a gente executa esse listen, tudo começa a funcionar, tudo começa a rodar nessa porta 3000, ok? E o nosso server, então, né, outro arquivo que a gente criou aqui, é o cara que vai ter todas as configurações, que vai permitir disponibilizar os recursos para que a gente acesse, de fato, através da rede, né? Através aqui, nesse caso, do localhost /3333, ok? E o nosso server aqui, depois que a gente cria uma instância do Express, se vocês analisarem bem, ele tem aqui um server.get, né? Nessa parte aqui, então, até esse momento do curso é onde a gente está utilizando para disponibilizar uma rota lá na nossa API, né? Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou abrir o terminal de novo. Eu vou rodar aqui o que a gente tinha rodado nas aulas anteriores, que era o yarn test node dev e o script, né, o index.ts, para ele startar a nossa aplicação. Aqui, ó, ele diz que o app está rodando e eu vou comentar isso aqui. Quando eu comento, ou seja, eu fiz uma alteração nesse código, né, o test node dev aqui ele vai restartar a nossa aplicação e vai deixar ela rodando de novo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o navegador e eu vou acessar aquela mesma rota que a gente tinha acessado na aula passada, 3333. Quando eu teclo Enter, olha só que interessante, ele respondeu alguma coisa, né? Ele não deixou a gente só esperando, mas ele respondeu um cannot get, ou seja, ele deu erro na hora de fazer a chamada. Então, se eu abrir o DevTools aqui do navegador, olha só, o navegador tem essa ferramenta, tu pode apertar F12 para abrir ela,
ou tu aperta aqui, ó, inspecionar elemento. Botão direito, inspecionar. Todo navegador vai ter, eu acho, pelo menos, tá? Então aqui, ó, nessas abas aqui em cima, tu vai ter uma aba chamada rede ou network, dependendo como é que vai estar o DevTools do teu navegador. E aqui, ó, a gente vai poder ver os logs de todas as chamadas que a gente faz na nossa aplicação. Então aqui, ó, eu vou dar um F5 aqui, e aí, ó, ele vai registrar a chamada de novo, né, que ele fez aqui pro nosso localhost. E a gente pode ver que ele está dizendo aqui, ó, que deu erro, tá? Então, se a gente olhar nos headers aqui, ó, not found. Então, ele não conseguiu encontrar a rota que a gente está solicitando. E isso porque aqui, ó, a gente comentou essa rota. Então, ó, no Express, essa é a forma que a gente tem para disponibilizar rotas para a nossa aplicação. Então, aqui, ó, eu coloquei o barra, por exemplo. Se eu volto aqui no navegador, vou dar o F5 de novo, ó. Percebe que agora ele respondeu o olá dev. Sabe o que eu posso fazer também? Aqui nesse get eu posso colocar teste, por exemplo, test, assim, tá? Ele já restartou a aplicação de novo, volto para o navegador e olha só o que eu vou fazer. Vou dar um F5 aqui de novo, não encontrou mais a rota. Só que agora, olha só, eu posso colocar aqui na URL barra teste. E aí, ó, ele já passou a encontrar a rota de novo, tá? Então, de novo, né, voltando ao assunto, essa é a forma que a gente tem para dizer para o nosso servidor, para essa instância do nosso servidor, que ele pode passar a aceitar requisições de algum lugar, né, através da rede, né, nessas rotas que a gente especificar aqui. E aí, essas rotas aqui, elas são do tipo GET, tá? E essa rota do tipo GET, a gente consegue utilizar aqui no navegador, consegue fazer a requisição normal. Só que acontece o seguinte, quando a gente está construindo um API REST, é normal que a gente coloque outros tipos de rota aqui, né? Quais são os outros tipos de rota que a gente costuma colocar? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Métodos REST API. Método REST API. Métodos. Eu quero os métodos do REST, tá? Então, olha só. Uma API REST suporta as operações de criação, consulta, atualização e exclusão em recursos usando métodos HTTP, GET, POST, PUT e DELETE padrão. Então, a API REST faz parte da estrutura de integração e manipula solicitações de consumidores externos, tá? Então, o que ele está falando aqui nessa bagunça toda, né? Que uma API REST, a gente consegue disponibilizar chamadas para ela, tanto do GET, que é aquele, como a gente está fazendo agora, GET, mas a gente também pode disponibilizar chamadas, ou melhor, endpoints, né, que é o que a gente chama ali, através de POST, PUT e DELETE também. E ainda tem outros métodos que a gente pode utilizar, mas nesse curso aqui a gente vai ficar nesses básicos aqui, tá? A gente está começando. Se precisar, mais para frente a gente utiliza outros, ok? Bom, vamos voltar aqui então, ó. Como é que a gente faz para passar, para dizer que a nossa API, que esse endpoint aqui, né, esse barra teste, ele vai estar disponível através de um método post, por exemplo. Como é que a gente diz isso? Aqui, ó, no ponto, né, depois desse ponto, dá para dar um Ctrl espaço aqui e a gente escreve post e percebe que, ó, ele já sugere para nós aqui o post, né? Eu vou apagar o get que estava ali e aí, beleza. Olha só que interessante. Vou voltar aqui no navegador. Vamos aqui no nossa URL, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o console aqui no network, para ele mostrar os logs para nós de forma mais simples, né? E vou dar um F5. Olha só que interessante, ele disse que ele não conseguiu encontrar, né? De novo, deu not found. Tá? Por que ele deu isso? Porque afinal de contas a gente tá definindo o método agora, né? Acontece o seguinte, o navegador, ele só vai conseguir fazer chamadas aqui nessa barra de endereços, ele só vai conseguir fazer chamadas GET. Então, quando tu coloca o teu endereço aqui da tua API, ele só vai conseguir fazer a chamada GET. No final das contas, ele consegue fazer as chamadas POST, PUT, DELETE e todas as outras. Mas daí, tu vai ter que fazer isso através de uma HTTP request, um FAT, alguma coisa assim. Por exemplo, a gente pode vir aqui nesse console e eu vou digitar aqui FAT, tá?
E esse fetch, eu vou passar exatamente essa URL. Então, chamadas em background, ele vai conseguir fazer para nós. Eu vou colocar .den, e esse den, ele vai trazer um res para nós. Esse res, eu vou pedir para ele converter para text. Eu acho que text resolve, tá? E eu vou colocar mais um den aqui, e aqui dentro eu vou colocar um console.log. Vamos ver se essa chamada aqui vai funcionar. Não tenho certeza, não tinha testado ainda. Vamos colocar aqui. E aí ele disse que deu uma promise e foi rejeitada. Ele não vai conseguir fazer essa chamada agora para nós, porque tem algumas outras configurações que a gente precisa fazer. Mas numa chamada nesse sentido aqui, ele conseguiria fazer. Ele conseguiria fazer uma chamada post, mas a gente ainda teria que especificar aqui, ajeitar ela. Então, não vou conseguir te mostrar agora aqui ao vivo, mas também a gente não ia sair testando a nossa API pelo console do navegador, né? Não faz sentido nenhum, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que a gente faz para testar a nossa API? Para testar esses outros métodos aqui que a gente tem disponível. Porque eu tenho post, eu posso ter o put, que é a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Ele não vai funcionar lá na URL do navegador. Eu posso ter aqui o delete também. Posso ter ainda outros métodos, né? Além dos básicos, que é o patch, por exemplo. Então tem vários tipos de métodos, os principais são get, post, put e delete. É os que a gente vai utilizar aqui nesse curso. Então como é que a gente faz, afinal de contas, para testar esses métodos aqui? Eu vou voltar para o post e para a gente testar isso aqui, a gente vai precisar das ferramentas especiais, né? Que ferramentas são essas? Basta tu vir aqui no Google, tu busca por Insomnia. Insomnia, ele é um aplicativo para justamente testar essas APIs RESTs, né? Para a gente poder fazer essas consultas. Então, ó, tu clica aqui, ele já vai cair direto na página de download do Insomnia. No meu caso aqui, ó, ele está em download para Mac, mas aqui, ó, se o teu sistema não for o Mac, né? Tu vai poder escolher o Windows, o Ubuntu, ou ver outras opções de download, tá? Então, o Insomnia, ele é bem legal, ele é bem simples de utilizar, tá? É a ferramenta que a gente vai utilizar para testar as nossas APIs aqui nesse curso, tá? Então eu te recomendo que instale ele para ficar mais próximo possível do que a gente vai utilizar. Mas se tu quiser utilizar outra ferramenta, tu pode também, tá? Qual é que é a outra ferramenta que tu pode utilizar? Outra bem conhecida é o próprio Postman. Se tu pesquisar aqui, ó, Postman, tu vai achar, ó, é esse carinha aqui mesmo, ó, esse ícone aqui, tá? Esse Postman, basta tu entrar aqui dentro, ele vai ter a opção de download em algum lugar. Vamos ver aqui, ó. Download do desktop app, e aí tu pode escolher se tu quer para Mac, para Linux ou até mesmo para Windows. Pode fazer o download da versão aqui que se encaixa melhor no teu sistema operacional. E é isso aí. Tu instala essa ferramenta, ela vai bem simples ali, é next install, não tem segredo. No final, depois que tu instalou essas ferramentas aí, que tu for utilizar, não precisa ser todas, tu abre elas e aí a gente vai começar a testar, tá? Então eu vou abrir aqui na minha máquina o Insomnia pra gente poder testar. Eu escolhi o Insomnia aqui porque eu acho que ele vai ser um pouco mais simples. Tu tá começando aqui nessa parte de desenvolvimento, eu acho que vai ser melhor para a gente conseguir testar as nossas APIs. Com isso, porque ele é mais simples. Mas tu pode ficar à vontade para utilizar o Postman aí, se tu já até, de repente, é acostumado com o Postman, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? O Insomnia, ele não vai vir assim para ti, tá? Aqui é porque eu já estava testando antes e tal, ele vai vir todo vazio. O que eu vou fazer? Aqui também vai estar vazio para ti, certo? Ele vai mostrar algumas pop-ups de bem-vindo, coisas do tipo, né? Tu pula essa parte, beleza? E aqui, ó, vamos criar uma pasta aqui dentro. Nesse botãozinho de mais aqui, dá pra gente adicionar uma pasta nova. Eu vou chamar aqui também de YouTube-curso-API REST em Node e TypeScript. Vamos reduzir esse nome aqui, né? API Node. Tá bom. Só curso API Node. Vou criar essa pasta aqui, ela veio vazia. Dentro dessa pasta aqui, então vamos adicionar a primeira chamada. Então, ó, vamos lá. Eu vou clicar aqui, primeira chamada, e ele vem por padrão na chamada do tipo GET. Então aqui, ó, ele vai ter a barrinha para a gente informar a URL que a gente quer testar, né? A URL da nossa API que a gente quiser testar. Então, a gente pode passar aqui, por exemplo, http:// localhost
2.3333 barra teste, que é aquela mesma URL que a gente estava utilizando lá no navegador, tá? É a mesma coisa. Percebe que aqui ele tem do lado, ó, para a gente poder escolher qual método HTTP a gente quer utilizar. Então percebe que por padrão ele tá o GET, mas dessa vez a gente pode utilizar o POST, por exemplo, que é, se a gente olhar no nosso código, a gente tinha deixado como POST, né? Então, ó, vamos ver o que acontece. Deixa eu fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui também. Vamos ver o que acontece quando a gente fazer a chamada para esse nosso método POST. Ele demorou um pouquinho, não conseguiu resolver o host, é porque aqui, ó, eu fiz caca, eu digitei errado, local host 3333 barra teste. Vou clicar em send e aí sim, ó, percebe que ele retornou um status aqui, né, esse verdinho, que a request foi concluída com sucesso, né, status 200, ok, e aqui embaixo ele tem a resposta, não vai sair pop-up. Aí, ele tem a resposta do nosso servidor, né, que a gente tinha retornado. Se eu trocar aqui para get, olha só, ele vai dizer que ele não encontrou também e vai dar a mesma coisa que ele tinha lá no navegador, né? Vou voltar aqui no nosso código e eu vou passar aqui agora put. Se eu tentar chamar, ele não vai funcionar. Tentar o post também não vai funcionar, mas se eu chamar o put aqui agora, ó, send, aí funciona, ó, aí ele retornou corretamente. Mesma coisa vai valer para o método de delete. Deixa eu abrir aqui de novo o Insomnia. Vou tentar o put agora, ó, percebe que ele não deu certo. Se eu tentar o delete, aí sim. Então, vamos entender um pouquinho o que é essas diferenças desses métodos aqui. Assim, ó, Dev, eu quero ser bem claro contigo. A diferença disso aqui, no final das contas, no detalhe, na minha opinião, tem gente que vai discordar, mas eu penso o seguinte, a diferença desses métodos é puramente sobre semântica, né? O que é a semântica que eu quero dizer? Então pensa assim, o que é o get? Se tu for traduzido em inglês, get é pegar, buscar, né? Então get, normalmente tu vai utilizar o método get quando tu quer buscar alguma coisa. Pensa no navegador. Quando tu acessa uma URL, qual que é o funcionamento padrão? Né? O navegador solicita, ou seja, ele busca de um servidor um documento HTML, alguma coisa para ser devolvida para o cliente e ser mostrado para o cliente. Então é um GET, normal. E agora, o que é o POST? O POST, vamos traduzir aqui, eu não lembro de cor o que é a tradução do POST. Post é publicar, ou seja, tu quer publicar um conteúdo novo. Esse método de post a gente vai utilizar na nossa API quando a gente quiser, por exemplo, inserir um registro novo na base. Novo, ele não existia ainda antes, né? Então ele não tinha um ID criado, não tinha nada nesse sentido. Então quando tu quer criar um registro novo, nós vamos utilizar o post. Então ele se usa para isso. A gente tem aqui também o método de put, vamos ver qual é que é a tradução literal desse put aqui. O put, a tradução literal dele é colocar, né? Mas a gente vai utilizar o put, né, quando a gente quer atualizar algum registro que já existe no nosso banco de dados. Tá? Então a gente trabalha com essas diferenças. Quando eu quero buscar um registro, eu uso get. Quando eu quero criar um registro, eu uso post, eu quero publicar alguma coisa. Quando eu quero atualizar alguma coisa, eu uso o put. E quando eu quero apagar um registro, eu uso o delete, né? Simples assim. Por isso que existe todos esses métodos diferentes. A função deles é muito mais para separar as coisas em questão de semântica, né? Quando tu olha, por exemplo, lá no navegador, tá? Eu até fechei a aba aqui. Mas quando tu olha aqui no navegador, que tu tem um método, por exemplo, deixa eu abrir o YouTube ou alguma outra coisa aqui. Vou abrir aqui uma página do Google qualquer, teste de velocidade. Se a gente olhar aqui na rede, olha só, a gente vai ver aqui nos detalhes, né? Aqui não dá para ver direito, mas se a gente for analisar mais de perto, a gente consegue ver que é o método get. Ou seja, eu estou buscando alguma coisa do servidor, tá? E aqui é a URL que está sendo feita essa busca, tá? Então é mais ou menos para isso, para a gente entender essa semântica e tal. E os outros métodos, enfim, para aquelas outras funções que a gente comentou, só que tem um outro detalhe ainda, que é meio que uma boa prática a gente seguir, né? Uma convenção, todo mundo faz isso, tá? Então a gente costuma seguir essa boa prática e tu vai ver, inclusive, diversas bibliotecas que elas nem vão funcionar direito. Se a gente não seguir
essa prática, que é o seguinte: o método de get, a gente costuma não enviar dados no corpo da chamada. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, aqui ó, no Insomnia, eu vou ter várias coisas aqui nessa parte de baixo, mas eu também vou ter esse body, né? O que é o body? O body, eu posso dizer que eu quero passar no body, por exemplo, sei lá, um arquivo binário, um arquivo, um texto plano, um IML, né? Um JSON. O JSON é o mais comum de ser utilizado, mas eu posso enviar dados no corpo da minha requisição. E no GET eu posso enviar esses dados. Só que o comum é não enviar dados no GET. O GET ele é usado para consultar dados no servidor. Raramente, mas muito raramente, tu vai ver algum lugar da internet alguém utilizando um GET para criar um registro novo no banco de dados, certo? Porque não faz sentido, né? Tu pode utilizar o POST, então tu usa a semântica correta da API para criar o registro no banco de dados. Basicamente é isso, tá? A gente aqui nesse curso não vai utilizar o GET desse jeito. Eu te recomendo que tu não utilize aí desse lado também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo aqui, de um canal do YouTube ali que o pessoal manja bem para explicar bem essas teorias sobre a API REST e tal, e aí vai explicar bem mais nos detalhes, bem mais a fundo essas coisas que eu falei, e talvez até de forma melhor. Então eu vou recomendar o vídeo ali. Não tenho parceria com esse canal, não tem nada a ver com eles, mas eu achei o vídeo deles muito bom, então eu vou deixar recomendado, vou deixar o link ali na descrição para vocês acessar depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um tanto longo aqui, deu quase meia hora aqui de explicações e bastante teoria, mas eu acho que isso aqui foi muito importante, a gente ter essa aula aqui. Eu te explicar essas coisas, te mostrar a ferramenta que a gente vai usar para testar, porque na próxima aula, cara, na próxima aula a gente vai meter a mão no código assim de um jeito que tu não tem noção. A gente vai fazer várias coisas, vamos instalar pacotes novos ali e vamos deixar a nossa API bem bacana, ok? Deve então, de novo, dá um like, se inscreve no meu canal se até agora tu ainda não se inscreveu. Cara, tá louco, né? Se inscreve no canal aqui, porque isso faz bastante diferença para mim. Talvez tu acha que não, mas é só uma pessoa se inscrevendo, grande coisa, ou é só um like. Cara, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, se inscreve nesse canal porque tu faz toda a diferença, ok? Conto contigo e valeu!